Bom, olá a todos, olá alunos de filosofia, sou o professor Alan e estou gravando mais esse vídeo para darmos continuidade às discussões do Laboratório de Filosofia e do nosso grupo de estudos sobre a ética de Epicuro. Então, como esse vídeo é uma continuidade dos vídeos anteriores, eu vou discutir agora os parágrafos 15, 16, 17, 18 e 19, 5 parágrafos, portanto, da Ética de Epicuro, tá bom? São os parágrafos consequentes. O professor César gravou um vídeo, eu estou dando continuidade e discutirei esses parágrafos. O tema é tempo, tempo presente. Tempo e tempo presente. Essa é a temática geral desses 5 parágrafos que eu discutirei com vocês agora. Tá bom? São parágrafos curtos, né? Se vocês acessarem um livro, e eu sempre recomendo vocês acessarem um livro, se vocês acessarem, verão que são parágrafos curtos, tá? Até acho que a gente pode ler o parágrafo e sintetizar os principais aspectos, tá bom? Lembrando sempre que isso não é uma aula. O objetivo desse vídeo não é dar uma aula sobre a ética de Epicuro, tá? Mas é nortear a leitura, ressaltar os principais aspectos deste livro que estamos lendo. Não é nenhum livro, né? É um recorte dentro do livro, tentando entender um pouco a ética de Epicuro, a proposta ética de Epicuro, a reflexão ética de Epicuro, esse importante filósofo da antiguidade, um dos fundadores do materialismo, do naturalismo, e que muitas vezes é esquecido pelos cursos de filosofia. Tá? Então vamos lá, vamos estudar um pouco a questão do tempo e do tempo presente. Eu acho que é um tema fascinante, né? Discutir tempo. Muitos outros autores depois vão discutir a questão do tempo. Santo Agostinho, por exemplo, a reflexão de Santo Agostinho sobre o tempo é muito importante e muito interessante. A filosofia contemporânea vai discutir muito o tempo também. O Giorgio Agamben, que é um filósofo italiano, também vai discutir o tempo de um modo muito interessante. Ele fala em experiências do tempo. Inclusive, ele define revolução como uma mudança na experiência do tempo. Muito legal o que Agamben diz sobre tempo, sobre revolução. Tá. Mas vamos voltar para Epicuro, nós estamos aqui para discutir um pouco a ética de Epicuro. Depois, no final, eu acho que nós até podemos tentar arriscar alguns paralelos entre Epicuro e outros filósofos da história da filosofia. Mas é importante que nós comecemos a discutir a ética de Epicuro, porque esse é o nosso objetivo central. Tá bom? Então, no primeiro parágrafo, no parágrafo 15, né, o primeiro parágrafo que nós iremos discutir hoje, ele diz lá, muito curto, é uma afirmação, uma frase, um aforismo. Ele diz: a quem não basta pouco, nada basta. A quem não basta pouco, nada basta. Né? A ideia que Epicuro transmite aqui é de que aquelas pessoas que possuem pouco, elas possuem pouco, ele está discutindo aqui riqueza, posse e também desejo, né, que foram os temas anteriores. Quer dizer, então, quem tem pouco não se contenta com isso, tende a querer mais. Mas isso é um erro, isso gera intranquilidade para a alma. A solução para quem tem pouco não é desejar mais. É isso que ele está querendo dizer, isso é uma ilusão. Quem não se contenta com pouco, não se contenta com nada. É isso que ele está querendo dizer. É um erro querer desejar mais para se contentar, né? Negar o pouco que tem, querendo mais. A questão não é essa, né? A solução para o pouco que temos não é querer mais, mas é se contentar com isso que nós já temos. Tá? É uma afirmação simples, né? É simples, o significado de fato é muito simples, mas há umas consequências interessantes. Né? A quem não basta pouco, nada basta. A questão não é desejar mais, tá? É se contentar com um pouco. Depois ele continua, já no outro parágrafo, né? Não deves corromper o bem presente, ela está discutindo o tempo presente, né? Não deves corromper o bem presente com o desejo daquilo que não tens. Não se deve corromper o tempo presente, os bens presentes, não se deve corromper isso com aquilo que você não tem. Né? Esse desejo futuro não pode nunca negar o presente, negar o tempo presente. É isso que o Epicuro está dizendo. Desejar mais te remete para fora do presente, te lança para o futuro. É uma angústia que te lança para o futuro, desejar mais. O que ele está querendo dizer é: se contente com o que você tem no presente. Tá? E aí ele continua a frase: antes deve considerar também aquilo que agora possuis se encontrava no número dos teus desejos. Tá? O que ele está querendo dizer? Aquilo que você tem hoje, aquilo que você já conquistou, os seus bens atuais foram desejados no passado.
foram desejados ontem. Então tudo isso que você tem já é realização de desejo, o Epicuro está dizendo. Por isso que você não pode trair isso para desejar mais para o futuro, porque o que você já conquistou é resultado de desejos passados. O presente é a realização do passado, tá? Então você não pode trair esse presente em nome de desejos futuros. O que o Epicuro está dizendo é: afirme o presente, fique no presente, viva o presente. Essa é a proposta ética do Epicuro: viva o presente. Não deseje muito, porque isso vai te lançar para o futuro. Também não tenha um saudosismo com o passado. É isso que o Epicuro está querendo dizer: se atente para o presente. Eu acho isso muito legal, né? Fazendo uma analogia, assim, eu acho que o Epicuro nos possibilita, de certo modo, realizar uma crítica tanto aos conservadores como aos progressistas, porque os progressistas são aqueles que negam o presente em nome de um futuro a ser construído. Os progressistas são os que transformam a ideia de progresso em ideologia. Então eles abrem mão do tempo presente em nome de um futuro por vir. O Epicuro, de certo modo, está criticando esse tipo de anseio, esse tipo de desejo humano, porque o Epicuro reflete muito sobre desejo. O que ele está dizendo é: desfrute do tempo presente. Então é possível criticar os progressistas com o Epicuro, mas também é possível criticar os conservadores, que são aqueles saudosistas do passado, né? Faça a América grande novamente, Brasil grande de novo. Então também está querendo dizer: não abra mão do presente em nome de um futuro, de um passado perdido. Nós não podemos negar o presente em nome do futuro, mas também não podemos negar o presente em nome de um passado. Desfrute do presente. Uma ideia muito interessante que o Epicuro traz, e traz isso já na antiguidade, né? Então nesse segundo parágrafo ele diz lá, ó: não corrompa o bem presente com aquilo que você ainda não tem. Então não abra mão do presente em nome do futuro. Antes, considere aquilo que você já tem como realizações dos desejos passados. Tá? É um pouco isso que nós discutimos. E aí ele continua no terceiro parágrafo que nos interessa aqui para o vídeo. Ele diz: quem menos sente a necessidade do amanhã, mais alegremente se prepara para o amanhã. Desejar demais o futuro hoje não é legal, não é saudável, não é natural, porque o Epicuro trabalha sempre com a ideia de ordem natural e que nós, humanos, devemos adequar a nossa conduta à dinâmica geral da natureza. Então ele está dizendo: não é natural querer o futuro em demasia. E ele vai dizer ainda: quem menos deseja o futuro é o que desfruta melhor do futuro, é o que desfruta melhor do amanhã. Tá? Aquele que se contenta com o tempo presente está mais preparado para encarar o amanhã. Uma provocação em tanto que o Epicuro faz, né? Muito legal. Então ele está incitando, há uma incitação em Epicuro para que nós desfrutemos do tempo presente. Parece banal, parece óbvio isso que ele está dizendo, mas não é tão óbvio. Não é tão óbvio. Há uma tendência humana em negar o presente, em nome do futuro ou em nome do passado. Mas há uma tendência nihilista, até poderíamos dizer, de negar o presente, de esvaziar o presente. Então não é banal isso que o Epicuro está dizendo, é importantíssimo. Esse é um tema de discussão filosófica, né? A questão do tempo é uma questão em aberto para a filosofia. Há reflexões ainda hoje muito interessantes sobre isso. Esse tema não se esgotou ainda, o tema do tempo. E também o tema da experiência do presente. Isso também vai ser recuperado pela filosofia contemporânea, pela filosofia política, inclusive. A questão da experiência do tempo presente. Tá? Então vamos lá. Então nós lemos 3 parágrafos, tem um 4º parágrafo. O Epicuro diz, né? A vida do insensato é ingrata. Encontra-se em constante agitação, essa agitação de não aceitação do presente, né? Você quer fugir do presente, você não consegue lidar com aquilo, é insuportável lidar com o presente. Ele chama isso de insensato, esse sentimento insensato. Nós não conseguimos lidar com o presente, queremos fugir dele de algum modo, seja para o futuro ou seja para o passado, mas nós não sabemos lidar com esse peso insuportável do presente. Está sempre dirigida para o futuro, né? É muito mais fácil recorrer ao futuro do que ao passado mesmo. O futuro é muito mais tentador, o futuro está em aberto, o passado está fechado. Eu já vivi o passado, então é uma experiência fechada. O futuro é a abertura. Então nós tendemos mesmo a fugir do presente para o futuro, ansiar pelo futuro, querer o futuro, antecipar o futuro. E o Epicuro chama isso de insensatez, né? Você é insensato ao fazer isso. E mais do que insensato, é ingrato.
É ingrato, porque você não aproveita do presente, você não desfruta do presente. Você não aproveita isso, é ingrato, você é um ingrato, você abre mão disso. É uma provocação em tanto. Os aforismos de Epicuro são muito provocadores, né? Eu sinto isso. São provocativos, eles provocam. Epicuro provoca. É um pensamento provocativo. Então ele diz isso no 4º parágrafo. São parágrafos curtos, tá vendo? Dá para ler com tranquilidade. São parágrafos que dá para ler, dá para reler, dá para refletir bem sobre isso. É um texto que você lê sem pressa, você lê com calma, dá para ler com calma, num ritmo interessante e refletindo parágrafo por parágrafo. A ideia do grupo de estudos é essa, né? É que possamos ler com tranquilidade esses parágrafos, aforismos que apresentam a ética de Epicuro. Então, no último parágrafo que nos interessa, ele diz lá: recordemos que o futuro não é nosso e nem de todo não nosso. Você está dizendo, o futuro não é nosso ainda, nós temos o tempo presente, podemos chamar de meu. O tempo presente eu posso chamar de meu, o tempo futuro eu não posso chamar de meu ainda, então ele não é nosso. Mas ele também não é de todo não nosso, ele nos pertence de certo modo. Nós possuímos alguma relação com o tempo futuro. Então ele não é um tempo nosso, mas também não é de todo não nosso. Nós possuímos alguma conexão com ele. É isso que o Epicuro está dizendo. Mas nós não temos que esperá-lo como se estivesse para chegar, como se estivesse para chegar agora, né? Não é algo imediato. Nós não devemos esperar pelo futuro. O futuro não pode ser algo paralisante também. Nós devemos agir no presente. Nós não devemos esperar para o futuro, senão seria paralisante. Paralisaria a ação humana. O Epicuro não está pregando isso, tá? Uma paralisia. Não se trata disso. E também pede para que não se desespere com a chegada do futuro como se ele não estivesse por vir. Tá? O que o Epicuro está querendo dizer é o seguinte: nós não podemos achar que o futuro vai vir logo. Tá? É algo que está prestes a acontecer. Mas também nós não podemos achar que o futuro nunca vai vir. É preciso ter um olhar realista sobre isso. O futuro vai vir no tempo certo, no seu tempo. Não vai ser logo, também não vai ser demorado. Ele vai vir no seu tempo, né? E nós temos que nos adequar a esse tempo. Toda a ética antiga, a ética clássica, essa adequação ao tempo, adequação ao cosmos, adequação à physis, são éticas de adequação, adequar a natureza, né? Então não devemos ficar afoitos com relação ao futuro, tá? Nós não podemos deixar que essa sensação, que esse desejo, Epicuro fala em desejo, não podemos deixar que esse desejo nos governe a nossa psique, nossa mente, nossa disposição, nossa vontade de potência. É isso que o Epicuro está dizendo. Nós precisamos nos curar. Também trabalha com a ideia de cura, Epicuro. No último parágrafo, que trata do tempo, ele traz a questão da cura. Temos que nos curar desse anseio, dessa vontade de futuro e desfrutar do presente. Precisamos ter vontade pelo presente, né? Muito legal. Então esses são os 5 parágrafos de Epicuro sobre o tempo, né? Resumindo, ele está pedindo para que nós não abramos mão do presente em nome do futuro. Eu acho que essa é a lição principal que o Epicuro traz para a gente. Tá bom? Se essa ideia ficar clara, eu acho que nós conseguimos ler esses parágrafos com muita tranquilidade. Tá bom? Então a ideia é essa, uma incitação ao presente, aproveitar o tempo presente, desfrutar do tempo presente. Tá? E como eu disse, eu acho que o Epicuro nos possibilita realizar uma crítica contra os progressistas, aqueles que transformam o progresso em ideologia, mas também aos conservadores, os saudosistas do passado. Epicuro nos permite realizar esse tipo de crítica. Isso é muito interessante. E isso demonstra também a atualidade do pensamento de Epicuro. Tá? E só para concluir, assim, eu relacionaria essa reflexão de Epicuro com Nietzsche, com o pensamento de Nietzsche, que é um importante filósofo da modernidade tardia, um dos inauguradores da filosofia contemporânea. Porque o Nietzsche vai dizer que nós também temos essa tendência em negar a vida. Ele chama isso de niilismo, né? Niilismo, nadificação da vida, conceder valor de nada para a vida. Nietzsche também percebeu que nós temos essa tendência de nadificar a vida. Tá? Nadificar a vida, ou seja, nadificar o tempo presente, esse tempo que chamamos de nosso. Nós tendemos a nadificar isso, a conceder valor de nada para isso. E a questão para Nietzsche é um niilismo afirmativo, é afirmar a vida como ela é o amor fati, ter amor pela vida, afirmar isso que é nosso, afirmar um instante. Tá? Então Nietzsche vai perceber que nós nadificamos a vida de modo muito diferente, né? De modos diferentes.
Existe uma forma de nadificar a vida, de nadificar o tempo presente, que é valorizando a transcendência ao invés do presente. O Nietzsche vai dizer que Platão, com Sócrates, inaugura, a metafísica inaugura isso, e o cristianismo acaba absorvendo essa ideia nihilista de nadificação da vida. Nadificar a vida em nome de uma transcendência. Tá? Então nós nadificamos, há uma consonância entre o que Nietzsche diz e o que Epicuro diz. Existe uma tendência em nadificar o presente. Nietzsche também percebeu isso. Nietzsche vai dizer, e nós não nadificamos o presente em nome do transcendente. Nós nadificamos o presente em nome do futuro. E isso é muito próprio da modernidade ocidental, vai dizer Nietzsche. Quando a modernidade nasce com o Renascimento e depois amadurece com o Iluminismo, há no Iluminismo essa preocupação em realizar a história, em alcançar a paz perpétua, em progredir. O Iluminismo transforma o progresso em ideologia, um encantamento com o progresso, com essa razão encarnada na história que vai progredindo. Também é uma forma de nadificar a vida, de nadificar o tempo presente em nome de um futuro por vir. Também é niilismo, vai dizer Nietzsche. E tem o niilismo do Schopenhauer que nega tudo, Nega o tempo presente, nega a vida, nega a transcendência e nega o futuro, nega tudo. Não propõe nada e nega tudo. Também é niilismo. E aí o Nietzsche vem com a proposta do niilismo afirmativo, de afirmar o tempo presente, afirmar o instante, o extemporâneo, a vida como ela é, afirmar isso, o tempo presente, se afirmar, fazer da vida uma obra de arte, a proposta de uma estética da existência. É claro que são autores diferentes, que viveram tempos históricos totalmente diferentes, Epicuro não é um autor que Nietzsche costuma citar, mas eu acho que há alguma consonância, sim, alguma consonância. É interessante perceber como que a reflexão de Epicuro persiste de certo modo, e chega até a filosofia contemporânea. Mas a ideia principal que está em Epicuro, voltando para Epicuro agora, é essa, é de não abrir mão do tempo presente. Vamos afirmar o tempo presente. Uma proposição que Epicuro faz, é quase um desafio que ele nos lança. E nós aceitamos esse desafio? Eu acho que essa é a questão. Nós aceitamos o desafio de Epicuro de desfrutar do tempo presente, de viver o tempo presente em plenitude? Estamos dispostos a fazer isso enquanto proposição ética? Acho que essa é a reflexão que fica em aberto, tá bom? Espero que tenham gostado, espero que a reflexão tenha ficado clara. Mas é isso, o objetivo foi discutir esses 5 parágrafos, 15, 16, 17, 18 e 19, que tratam do tempo e do tempo presente, tá bom? Nós continuaremos com as discussões sobre a ética de Epicuro. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até mais. Valeu!